Olha só, gente, eu não falei para vocês, mas já está acontecendo aqui o bate-papo. Olha, o bate-papo tá alto já aqui, a gente é ao vivo e o pessoal já está conversando. Imagina no que é que vai dar. Nós vamos ter 2 blocos falando sobre a legalização da maconha. Legalização ou descriminalização? A gente vai, no decorrer desse debate, saber deles, que são os debatedores que vieram nível alto, viu? Eu estou meio nervosa porque esse debate é muito importante, mas eu deixei o nervosismo para lá. Depois que eu falei com uma amiga minha, eu disse, o problema é deles, são os debatedores. Mostra aí os debatedores que estão com a gente. Com muita honra, né? Eu recebo aqui, dali, né? Vamos começar do Ricardo Servo, que já é da casa. Muito obrigada por ter vindo. Nosso querido, ele que é advogado, nosso querido jornalista Helder Moura, nosso querido advogado também, Gilvan Freire, e o Maurílio Batista, que é radialista. Não é isso? Olha só, gente, deixa eu só dizer para vocês que tem uma equipe aqui que é meio ferrenha no YouTube, viu? Tem um pedaço aqui dos chamados intrometidos. Depois eu vou falar para vocês sobre eles. Acessem sempre na segunda-feira, às 8 horas, se eu não me engano, não é isso? Segunda-feira, às 8 horas, o YouTube Intrometidos. E aí vocês vão ver um pouco desse pessoal que está aqui e vai fazer esse debate hoje ferver, junto com o Ricardo Servo, que faz parte da casa TV Master. Vamos lá? Eu vou me sentar e conversar com esses feras que estão aqui. Antes de tudo, agradecer demais a presença de vocês. E, assim, eu vou ler uma afirmação que foi feita, que fala assim: é mais fácil para um adolescente hoje comprar um cigarro de maconha do que uma lata de cerveja. A venda do álcool é regulada. E para o vendedor da maconha, que está na legalidade, tanto faz o comprador ser maior ou menor. Essa é uma das razões por que um sociólogo defende a legalização da planta. Daqui a pouco vamos ter outras afirmações. E aí eu começo com Gilvan Freire. Gilvan, prazer ter você aqui, querido. E volte mais vezes. Você estava em dívida comigo, né? Primeiramente, eu queria lhe dizer que se tudo der errado é porque você escolheu mal, a culpa é sua. Foi impossível ter escolhido mal. Querido, através dessa afirmação, eu pergunto a você se é a favor ou contra a legalização ou descriminalização. Eu sou a favor da legalização. Você é a favor? Sou. Por quê? São muitas as razões. Tanto há razões de sobra para se ser contra a legalização, entre as quais a mais prevalente é a de que a legalização pode levar ao estímulo né, e ao consumo excessivo, aumentar o consumo com relação ao que acontece hoje, e há outras razões também, né, a questão de desagregação das famílias, né, todos os males que decorrem do uso das drogas ilícitas, as pessoas entendem que se houver legalização, que isso se amplia. De outro lado, há correntes de opinião quase que divididas no Brasil e no mundo, de que a legalização ela afasta pelo menos 20 ou 30 males que acontecem com o uso clandestino das drogas. A gente fala em drogas, nas drogas ilícitas, porque as drogas ilícitas essas são consumidas normalmente. Certo. Por exemplo, entre as quais o álcool e o tabaco, o fumo, são legalizadas, então são consumidas legalmente. Acontece que não tem muito distúrbio na sociedade por conta das drogas legais. Certo. Quer dizer, por quê? Porque a sociedade passou a conviver com elas e o Estado passou a dar atenções ao resultado do uso dessas drogas, os decorrentes, por exemplo, da saúde, né? Os males alcançados pela saúde individual que se transformam em problema de saúde pública. Esse é um aspecto. O outro aspecto, e aí é relativo só à criminalidade mesmo, é que, por exemplo, num caso como o Brasil, a gente tem uma criminalidade crescente. Se a gente quisesse usar uma forma bem simplista de dizer
que vale a pena pensar na legalidade é que a criminalização das drogas, fora o álcool e o fumo, né, da maconha, por exemplo, da cocaína, do haxixe. Então, a criminalização dessas drogas no Brasil se viu para se chegar onde nós chegamos. Certo. E nós chegamos a um patamar muito ruim. Né? Ninguém imaginava que em tão pouco tempo se chegasse a tanto. Isso envolve uma série de problemas que, durante o debate, você vai ver certamente, exatamente, pela opinião de cada um, há uma série de problemas também crescentes, entre os quais os investimentos públicos no combate às drogas, né, e aos drogados. Porque não é só a questão dos drogados. Se fosse dos drogados, estava simples. Então, se liberava mesmo e não tinha nenhum problema. O problema está na traficância. Né? Está no uso das drogas para fomentar outras formas de criminalidade. Certo. Por exemplo, a criminalidade das drogas está muito associada à criminalidade da prostituição. Mas hoje não é só isso. Né? Já tem até efeitos políticos. A traficância já influencia politicamente no Brasil. E se você quiser se estarrecer mais ainda, ela influencia, inclusive, aqui na Paraíba. Olha só. Há municípios onde há já representação. Entre Pernambuco e Bahia, na divisa ali, mas aqui nas cidades, né? na cidade mesmo da Paraíba, você tem tido notícia de pessoas que já são processadas e perdem os mandatos já adquiridos por traficantes. Olha só. Né? E cidades aqui próximas mesmo a João Pessoa, aqui na região metropolitana, há várias influências sobre candidaturas a vereador e até prefeito. Eu até lhe diria uma coisa que é essa mais estarrecedora de todos, é que candidatos bons, honestos, decentes, honestos que eu estou dizendo é do ponto de vista de não serem drogados, nem terem envolvimento direto com a droga, não estou me referindo a outro tipo de honestidade, não estou exagerando. Mas pessoas que não têm envolvimento com as drogas, por exemplo, e que se candidatam a cargos políticos e que recebem apoio de agrupamentos delinquentes ligados às drogas. Aqui mesmo, na Paraíba, praticamente isso é em todo canto hoje. Terrível e ao ponto de ter representação política formal, ou seja, dos traficantes elegerem pessoas para exercerem cargos em nome deles. Terrível, terrível isso. Eu vou lá para o meu querido Ricardo Serro, que me parece que tem um pensamento contrário. É isso, Ricardo? É verdade. Prazer ter você aqui. Verdade. Volte sempre desde já. Olha, a alegria participar aqui do programa com diletos amigos e uma mesa tão seleta, né? Uma pleiade de intelectuais, de formadores de opinião, homens inteligentes, experimentados. E esse é um debate que, antes de qualquer coisa, interessa em muito à sociedade. Verdade. É um debate extremamente polêmico, é um debate que não está sendo travado, não só aqui. Essa é uma inquietação como um problema de saúde pública. Sim. Antes de ser uma questão de segurança, é uma questão de saúde pública. Certo. E, obviamente, é uma questão de segurança. Não só aqui, na Europa, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastam uma fortuna. Bilhões, né? Chega até a bilhão hoje. de dólares. Isso. Né? Inclusive para sufocar o narcotráfico no nascedouro, nos países onde nasce, né, o plantio da cannabis, enfim, e toda a porta, porque a cannabis ela é uma porta de entrada para as drogas mais pesadas. E aí vem a cocaína, vem o êxtase, né, vem um monte de drogas altamente sofisticadas que acontece com o passar do tempo, elas já existem com o passar do tempo. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa questionar. E a gente precisa também desmistificar, Jasa, a respeito do uso e da liberação da maconha, por exemplo, se a gente pega a Holanda, né, que eu acho que vai no debate, eu não queria entrar, já falar agora aqui. Tem alguns mitos a respeito do uso da maconha, por exemplo, na Holanda. A Holanda como uma pedra de toque, como um paradigma na liberação, digamos assim, do uso na liberação, não na legalização, da maconha, né? Porque exatamente. não é legalizado. Esse é uma vertente que a gente não pode deixar de envolver aqui num debate como esse. Como também tem um recente achado, né, que é o caso de Portugal. Portugal acaba de fazer a liberação. Exatamente. De uso de maconha e outras substâncias.
Exatamente. E aí a gente não tem nem parâmetro ainda para aquilatar como está funcionando a liberação da maconha, por exemplo, em Portugal. Certo. A gente não tem ainda termos quantitativos, qualificativos, para que a gente possa fazer uma análise mais concreta no caso de Portugal. Entendo. Isso. Agora, porque também foi agora, né? Agora, no caso do Brasil, né, a gente precisa trazer esse ponto que Gilvan tocou aqui, que ele é um fomento para demais tipos de crimes. Eu acho que ele está coberto de razão, e eu acrescentaria uma coisa, só destoando um pouquinho do meu querido amigo e irmão Gilvan, é que o fenômeno criminal, ele procura sempre um hiato. À medida que você bloqueie, com a liberação da maconha, bloqueie essa afluência, retire da ilegalidade esses atos criminosos, ele vai procurar guarida em outra atividade criminosa. Isso. Por isso que eu falei que não existe hiato. Então, eu acho que não seria, claro que respeitando demais, que eu sou fã mesmo de Gilvan, ele sabe disso, a inteligência, o intelecto, o preparo, a experiência, a lucidez. Mas eu vejo que a atividade criminal, ela não fica, quando ela está tolhida, você vê quando você aperta demais, por exemplo, explosão, a polícia aperta, roubo de carga. A criminalidade foge para outra atividade, outro segmento do crime. E não fica esperando que a coisa melhora, ele simplesmente vai para outro canto. Então, se eu acabasse, digamos assim, com esse nicho da criminalidade, automaticamente eu procuraria outra atividade. Sem falar, que aí eu toquei nesse ponto ainda, da saúde pública. É dito que o uso da droga, em particular da maconha, porque a gente romantiza muito o uso da maconha, né? A intelectualidade e os formadores de opinião, a maioria dos formadores de opinião que usam a maconha, eles romantizam esse lado da maconha. Mas eu já deixo no ar aqui, para não me alongar, para que o debate flua. Infelizmente, temos uma hora Exatamente. só de debate. Quem tem problemas com filho dentro de casa, quem sabe que vivencia esse drama, pode muito bem falar o que é o drama da dependência química. E aí eu não falo só de maconha, eu falo, já deixando para o debate aqui, eu falo do álcool, né? Que é a droga que, isoladamente, ela mata mais, o álcool sozinho, mata mais do que o crack, a cocaína, a maconha e todas as outras drogas afins. Então, eu já deixo para a gente fazer essa reflexão e esse debate gostoso. Ok. Vamos para outra afirmação aqui. Em Fortaleza, a capital mais violenta do Brasil, facções criminosas disputam o domínio do tráfico de drogas. Em um fim de semana, 14 pessoas foram assassinadas por arma de fogo na capital. Nas cenas do crime, moradores dizem que o tráfico de drogas é quase sempre a causa da violência. Sou contra a descriminalização da droga. Não é porque está se perdendo a guerra contra as drogas que você tem que se render ao inimigo, diz André Santos Costa, secretário de Segurança Pública do Ceará. O que falar diante dessa afirmação, querido Maurílio Batista? Olha, prazer ter você aqui. Primeiro, prazer nosso, né? Cumprimentar todos aqui. E eu sou radicalmente contra a liberação das drogas, seja ela qual for. Certo. Primeiro porque é o seguinte, eu tive um irmão que foi assassinado e eu lutei a vida toda para que ele deixasse de usar maconha. Ele morreu fumando maconha. E aí ele morreu por quê? Eu vou contar aqui para você ver como é que a história da droga. Certo. Ele tinha uma companheira que também era viciada, e essa companheira foi para um presídio com uma outra figura, e lá o traficante que era envolvido com essa outra que estava com ele, mandou que ela levasse droga lá para a casa dele. E quando ele chegou lá, expulsou ela e expulsou a companheira dela de casa. E 3 dias depois ele foi assassinado a mando do traficante que estava preso. Nossa. Então a droga é isso. Eu tenho o maior respeito por Gilvan e respeito todos aqueles que defendem a liberação das drogas. Ora,
ninguém começa fumando crack. Ninguém Não começa cheirando cocaína. Ninguém começa tomando ópio ou qualquer outro tipo de droga. Só se começa, Gilvan, fumando maconha. Eu não conheço nenhum drogado nesse país ou no mundo que não tenha iniciado a sua vida na droga, tomando droga mais perigosa, como eles costumam chamar. Entendeu? Você veja o seguinte, todos eles só fumam maconha. E depois outra coisa que a intelectualidade quer botar na cabeça do povo brasileiro. Nós temos no Brasil um ex-candidato a presidente da República que cheirava cocaína. Nós temos no Brasil um ex-candidato a presidente da República que há dias atrás um oficial da polícia do Ceará dizia que a família tinha que levar ele para fazer tratamento e esse cara é candidato de novo, entendeu? Que era viciado em drogas também. Então, a droga não tem limite. Ela entra na casa do favelado e ela entra na casa do milionário. Então, tem que ter punição para os dois. Não tem essa história só tem o traficante porque tem alguém para comprar a droga a ele. Entendeu? E aí o seguinte, nesse mundo, eles não têm limite. Você dizia aí que se matou 20 e poucas pessoas no Ceará, 14 pessoas e tal. No Rio Grande do Norte está se matando 30 e poucas pessoas por semana. Aqui na Paraíba já se chegou a matar mais do que isso. Nossa. E aí por quê? Porque você pega o jovem de 16 anos, bota ele para distribuir maconha, para distribuir crack, para distribuir cocaína, e se por acaso ele perdeu o dinheiro, ele paga com a vida. Então não tem sentido essa história de você liberar droga. A droga tem que ser combatida. Se descriminalizar, vai piorar, no caso. Claro, não tem. O que falta no Brasil é coragem do governo, entendeu? Para mandar fuzilar figuras tipo Fernandinho Beiramar, Marcola, essa canalha toda, esse NEM que está aí. Quantas pessoas morreram no Rio de Janeiro por causa de uma briga de um bandido com a mulher de um outro traficante que está preso? O que o Estado tem que criar é uma lei, criar condição para que esse povo seja fuzilado. Nós não podemos estar pagando para bandido estar dentro de penitenciária, comandando o crime e dizendo quem é que deve ficar vivo ou quem é que deve ficar morto, deve ser assassinado, não. Entendi. Entendeu? Isso vale para todos. Então, eu sempre tive esse posicionamento comigo, muito antes de meu irmão ser assassinado, certo. Porque eu acho que a droga é isso. E eu já usei droga, não vou negar aqui para ninguém, não. Já fumei maconha, porque na minha época... Mas era viciado? Não. Tá. Na minha época eu era imbecil, e você sabe o seguinte, teve uma época no Brasil, principalmente na época da fundação do PT, que todo professor universitário, todo mundo que era ligado ao meio artístico, achava que tinha que usar droga porque era coisa bonita. E naquela época a droga não era outra, não, era maconha. Entendeu? E era só a maconha. Eu terminei usando também. Usei e não gostei. E por isso que eu hoje não quero nem saber disso. Eu já fiz aqui parte de um projeto junto com Deusimar. E uma das coisas que mais me agradece é que uma vez nós reunimos no Conde 800 alunos num colégio para fazer um debate sobre droga. Certo. Entendeu? Sobre o combate às drogas. E eu acho Deusimar um cara extraordinário, né? Verdade. E eu acho que é por aí. Ok. Vou perguntar do seu colega, do seu amigo, que inclusive eu pedindo, né, as pessoas que me dessem. E aí o Helder, quem é contra, assim? E aí, Helder Moura, em primeiro lugar, um prazer ele ter aqui. E uma honra. E lhe perguntar se você discorda do seu amigo, como é a sua... O que é que você acha? Você é a favor ou contra? Bem, inicialmente, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de lhe agradecer pelo convite, um honroso convite, ainda mais para compor uma mesa tão qualificada como essa. Obrigada. Quer dizer, estar ao lado de Gilvan Freire, de Maurílio Batista, com quem eu tenho aprendido muito. Não nessa área das drogas. Não nessa área das drogas, propriamente ditas, né? De Ricardo Sérvulo, porque eu tenho uma admiração de muito tempo. Ele costumava chamar a gente de A Sombra e a Escuridão. Lembra? É o filme, né? Aquele dos leões. Né? Chamavam vocês, era isso? Mas veja só, trazendo para o tema, Maurílio tem razão quando ele fala que a nossa geração, de certa forma, e outras mais recentes e tudo, não é dizendo que a gente seja tão velho assim, né, Maurílio? Mas a verdade é que o ambiente universitário, no período que eu fui aluno, favorecia esse contato com as drogas e é improvável
que ninguém tenha chegado a ter contato com drogas na universidade, pelo menos no período em que eu estive lá. A gente percebia que havia um estímulo. E era charmoso mesmo você, de certa forma, agir como os ídolos da época, Bob Marley, não é isso mesmo? Jim Morrison, The Doors e outros. Mas você né? já provou John assim Joplin. como o Maurílio? Eu terminei provando, mas é como o Maurílio, da mesma forma, e aí eu vou até esse ponto, também não gostei. Não. E é tanto que eu parei por aí mesmo. Mas tinha outros tipos de drogas naquele tempo que eu gostava. Era? Que era a lança-perfume, eu adorava lança-perfume. Certo. Que é droga também, e é proibido no Brasil, Isso, inclusive. Naquele tempo não era, houve um tempo que não era. Me lembro que eu brincava carnaval com meu pai, minha mãe, naquele tempo a lança-perfume era liberada. Né? Loló era liberada, hoje não é mais. Pois bem, mas eu acho o seguinte, com a devida vênia à opinião de todos os colegas de mesa, eu acho que não existe condições de um aparelho repressivo agir com suficiente competência para impedir a traficância. Não há como. É absolutamente impossível. Eu não conheço nenhum país que tenha conseguido. E olhe que, se você, por exemplo, pegar os Estados Unidos com a potência que tem... A Colômbia conseguiu diminuir muito. Sim, diminuiu, mas porque adotou outros procedimentos. Todo mundo, né? E também a ajuda americana, né? Ajuda americana. Nenhum país conseguiu reprimir de forma eficiente, competente. Ele citou bem os Estados Unidos aqui. E os Estados Unidos, apesar de todo o investimento que faz, de bilhões de dólares, não consegue. E ano a ano aumenta o consumo de droga nos Estados Unidos. Ou seja, o aparelho repressor não é suficiente. Então, o que é que eu posso deduzir dessa observação? A parte de ser a favor ou contra, né? A mais de ser a favor ou contra. É o fato de que, se você não consegue enfrentar o problema das drogas, que é um problema gravíssimo, você vai ter que encontrar soluções inovadoras. E acho que uma solução inovadora é você legalizar mesmo. Por quê? Na hora que você legaliza, você já tira um personagem que eu acho que é o pior de todos, que é o traficante. Porque o viciado você não vai conseguir tirar. Vai sempre ter na sociedade alguém com inclinação para usar drogas. E isso vai causar malefícios e muitas dificuldades e muita dor para algumas famílias. Vai causar. Mas é histórico, desde os tempos, desde a Grécia, desde Roma, desde a Ásia, desde a China, vai ter sempre um tipo de droga que vai fascinar algumas pessoas. Então, não tem jeito de você evitar a existência de drogas de qualquer ordem. Então, se você não consegue evitar que isso aconteça, você tira pelo menos o personagem mais danoso, que é o traficante. E eu vi, por exemplo, aconteceu comigo, eu fui conhecer Amsterdã, você citou a Holanda, e uma coisa que eu achei interessante lá, você dá como exemplo, eu cheguei numa lanchonete lá e pedi lá um lanche, um milkshake e um bolo, uma fatia de bolo. E o cara me ofereceu com maconha ou sem maconha. Nossa. E com maconha um percentual, maior ou menor, E aí? dark ou light. Nossa. Aí, como eu estava lá, eu digo, bom, eu acho que eu vou experimentar, né? Já que eu estou aqui, não sei se volto outra vez aqui. Isso. Eu tomei o milkshake, comi o bolo lá, fiz um lanche lá, à base de maconha, e confesso que não senti muita coisa não, sabe? Não senti muita coisa, não senti nenhum efeito diferente assim, não me senti normal. Né? Só gastei mais, porque você paga mais. Se paga mais. Okay. Mas você vê, tem um relato interessante no livro de Keith Richard, que é o Vida, Life, em que ele fala dessa questão da legalização de drogas, e na Inglaterra houve um problema no período, sobretudo do auge do rock, que houve um estímulo muito grande ao uso de drogas, em que aumentou muito a quantidade de consumidores de cocaína. E aí o governo, para evitar a figura do traficante que estava matando muita gente, foi o que fez? Legalizou o uso da cocaína, desde que o viciado se apresentasse ao Ministério da Saúde, portanto é uma questão de saúde mesmo, e lá ele se inscreve, ele entra num catálogo, certo, e recebe uma quantidade X que é adequada para o caso dele. E ele vai lá todo mês e recebe. Isso está documentado no livro de Keith Richards, que ele fala que, inclusive, ele sabia os caras que recebiam essa droga do governo, e lá e oferecia para comprar, porque é uma droga puríssima, que vem direto da baia, e aí essa não tem perigo nenhum. Né? E o Keith Richards, você sabe, ele é um cara que já trocou até o sangue, né? Já foi na Suíça uma vez trocar o sangue todinho, porque estava contaminado de drogas. A esposa de Ozzy Osbourne disse uma vez o seguinte, que se houvesse uma guerra nuclear, só escapavam as baratas e Keith Richards. Porque ele é resistente demais. Bom demais. Mas aí sim, então minha posição eu acho que um caminho é legalizar, desde que
você não importa soluções externas. O Brasil tem esse péssimo hábito de importar soluções. Aí, resultados... Mas vai legalizar tudo? Porque se você legalizar mas outras fiquem legais. E sob certas condições você tem que implantar algum tipo de regulamentação. Por quê? Porque o que funciona para os Estados Unidos pode não funcionar no Brasil. O que funciona na Alemanha pode não funcionar aqui, ou na Holanda, que é citando o caso específico da Holanda, ou na Inglaterra, que tem essa legalização. Na Holanda não é legalizado, é descriminalizado. Sim, mas... Tolerada. Tolerável. Quer dizer, sequer descriminalizado, é tolerado. Não Pois na Holanda. Algum tipo de solução tem que ser adaptada aos trópicos, porque você tem a mania de importar soluções externas que funcionam lá porque a cultura lá é de um jeito e a nossa cultura é de outro. Nós temos um povo de formação diferente. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão de regulamentação de drogas e outros tipos de regulamentações importadas, soluções importadas, mas eu acho que a tendência do mundo vai ter que ser caminhar nessa direção para você reduzir a violência. Entendi. Porque não tem jeito de você reduzir a violência nessa área se o traficante continuar operando da forma como ele opera hoje. Eu acho que a questão que a gente vai voltar no próximo bloco para falar é justamente essa questão do tráfico, né, que é o mais pesado. Infelizmente, eu só vou ter mais meia hora quando a gente voltar. E aí, mas eu quero que é uma droga, esquentem. O que é uma droga? Pois é, eu digo, aquele programa que eu tinha antes, eram 2 horas e vocês ainda diziam que... Vou só dar um exemplo aqui. Por favor, o cigarro é legalizado no Brasil, né? É legalizado. Agora, quantos traficantes não trazem cigarro do Paraguai? Você sabe que o maior vendedor hoje de cigarro clandestino do Brasil é o Paraguai. Entendeu? Isso impede que essa canalha que fica aí trazendo esse cigarro para o Brasil, ele deixe de trazer? Não deixa, vai ser a mesma coisa. Na hora que você legalizar a maconha, o traficante nem lá da Rocinha vai dizer, eu vou tirar nota fiscal para pagar imposto ao governo, eu vou continuar vendendo do jeito que eu vendo, e acabou-se. Mas você acha que as pessoas vão estar comprando dúvida, dele de qualquer modo? Não tenha dúvida que esse povo que mora nas comunidades mais pobres e tal, vai estar ligando de pedir nota fiscal para fumar maconha, se ele pode fumar sem ter nota fiscal? Entendi. Claro que não. Certíssimo. Olha, agora, logo depois do break comercial, é que vai esquentar a coisa. Já viu aí Maurílio, né? Cada um aqui com sua posição e Maurílio mandando fuzilar todo mundo, como é isso? Daqui a pouco. O primeiro semestre na Assembleia Legislativa foi de trabalho intenso. Quase 1.500 matérias apreciadas, 1.200 requerimentos e projetos de lei aprovados para melhorar o dia a dia do povo paraibano. Benefícios também para os servidores. Foi criado o Centro Administrativo, que já está de portas abertas no Paraíba Palace, um dos prédios históricos mais belos da capital, trazendo a Assembleia para ainda mais perto da população. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Que Casa tem móveis que cabem no seu bolso, como esse sofá por R$ 999. Que Casa tem plásticos no precinho, como essa lixeira com pedal por R$ 19,90. Que Casa tem decoração que combina com você, com esse porta-retrato por apenas R$ 7,90. Que Casa tem novidades e estoque renovado. Mais de 3 mil metros quadrados em móveis, plásticos, decoração, cama, mesa e banho e utilidades para o lar. Que Casa, Estrada de Cabedelo, ao lado do Hiper. Olá, eu sou a água e tô vindo de longe. Já atravessei a serra, desci ladeira, entrei no roçado e saí do outro lado. Comigo é assim, é só abrir caminho que eu vou passando. Eu vim pelo São Francisco, cheguei a Monteiro e fui até Boqueirão. E agora é a vez do canal Acauã Araçagi. O governo da Paraíba concluiu a primeira fase da maior obra hídrica já realizada na Paraíba e a segunda maior do Nordeste, com um investimento de mais de R$1 bilhão. Serão 38 municípios atendidos. Ao todo, serão 133 quilômetros de extensão, trazendo água o ano inteiro. E por onde eu passo, só coisas boas acontecem. Cresce a plantação, acaba a sede e o povo gosta. Viva o canal Acauã Araçagi. Governo da Paraíba. Viva o trabalho. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Sorria, assim é bem melhor de viver.
Obrigada por compartilhar a felicidade com a gente. A Dental Gold quer continuar sorrindo com você no ano que virá. Sorria, que a vida vai sorrir pra você. Dental Gold, seu sorriso vale ouro. Master Club Residência. Este é o lugar para quem busca paz e conforto aliados a bem-estar e qualidade de vida. No melhor do Bessa, o Master Club possui a maior área de lazer da região, construindo um universo particular de diversão e conforto em um novo conceito de moradia. Seja criança, adulto ou até bichinho de estimação, no Master Club Residência, cada um tem um clube para chamar de seu. Master Club Residência. Camilos agora é Dom Carlos. Excelência em qualidade e atendimento. Um diversificado buffet para atender os mais exigentes paladares. Dom Carlos, Avenida Epitácio Pessoa, 3664, entrada de Miramar. O governo do estado está promovendo uma verdadeira revolução educacional na Paraíba, elevando a transmissão do conhecimento na rede estadual para um nível ainda mais alto. Foram reformadas e construídas 234 escolas, oferecendo 2.800 salas de aula e 95 ginásios. 6 escolas técnicas foram entregues e até 2018 serão mais 6, para garantir mais capacitação profissional para os nossos jovens. São oferecidas 18.000 vagas em 32 escolas cidadãs integrais. E através do Mediotec, mais de 3.000 vagas de cursos técnicos, elevando as oportunidades para os nossos alunos. O Prima educa centenas de crianças através da música e da arte. E o projeto Giramundo levou pela primeira vez alunos e professores para estudar em outro país e conhecer uma nova cultura. Educação de alto nível. Um presente para o futuro da Paraíba. Governo da Paraíba, viva o trabalho! Tá fervendo aqui, quando chega na hora eles não deixam a coisa ficar desse jeito, sabe? Mas vamos lá. Voltando com vocês, eu quero saber, teve um aqui que eu acho que ele é meio amigo de Maurílio. Deixa eu falar aqui que eu achei esse comentário muito, assim, radical. Foi um comentário de uma matéria. E aí eu fui ver os comentários, aí teve logo desse cara, eu achei muito interessante. Ele disse, quando você não consegue combater algo, você legaliza. Não estamos conseguindo combater o tráfico, legaliza as drogas. Não estamos conseguindo combater o estupro, legaliza o estupro. Não estamos conseguindo combater os roubos, legalizem o roubo. Não estamos conseguindo combater os assassinatos, legalizem o assassinato. Não conseguimos combater a pedofilia, legalizem a pedofilia. Simples assim. O que falar? Maurílio. Não, vou só dar um exemplo aqui. Eu acho que é uma das culturas mais antigas do mundo, que é a japonesa. Você for pego com droga no Japão, você sabe como é que você é punido. Na Indonésia, lá tem um presidente que eu sou fã dele. Esse aí é até mais extremado, porque ele pede à população que ela mesmo mate o traficante. Tá certo? E esse é o primeiro passo, porque se não tiver o traficante,
não tem o consumidor, porque só tem um, porque existe o outro, tá certo? Então, o que precisa acontecer no Brasil é isso, ao invés de legalizar, então vamos fazer o seguinte, vamos legalizar esse roubo que foi praticado agora com esse pessoal da JBS, porque não tem como você resolver, vamos lá e legaliza, esse companheiro nosso tem razão. Depois, outra coisa, Gilvan, no Brasil tem uma coisa interessante, quando você se posiciona contra o que uma minoria quer botar na cabeça do brasileiro, porque hoje virou moda, você tem que defender liberação de maconha, tem que defender lesbianismo e tem que defender homossexualismo. Então, você tem que começar a encarar logo, você meu filho, você tem que se abraçar com um homem, ficar beijando na boca dele, tal, porque no futuro vai ser assim, vai ser bonitinho você fazer isso, tal, entende? Ninguém vai lhe discriminar. A mesma coisa você tem que fazer com a sua filha, tá certo? Você vai chegar em casa e, olha, você vai pegar logo esse cigarro de maconha aqui, fuma ele, porque quando chegar lá na esquina o cara vai lhe dar uma pedra de crack. Eu acho que não é por aí. A gente vai criar uma sociedade torpe, uma sociedade que não tem futuro com isso, entendeu? Porque tudo é isso. Eu ligo a televisão, está lá, o cara diz bem assim, olha, você defende a natureza. Aí o cara vai mostrar a natureza que o cara está defendendo é 2, 3 pés de árvore no quintal ao redor da piscina. Quer dizer, o cara faz um monstrengo de concreto, entendeu? Sem ter... Ninguém sabe nem o tamanho que tem, para ele morar lá nas alturas para ver tudo. Mas aí ele planta 2 pés de coentro lá em cima, está defendendo a natureza. A gente tem que acabar com essa frescura, minha filha. Tem que ter coragem, pai, mãe, a família, tem que ter coragem de defender os interesses dos seus. Entendi. Porque essa tese de que defender legalização de droga, isso é coisa de esquerdista e de intelectual. E de traficante. Só quem defende isso é esse pessoal. Aí bota na cabeça, a Globo fica o tempo todo entrevistando esses idiotas. Gilvan e Helder, mais ou menos, seria esquerdista. Gilvan é intelectual. Intelectual, tá ok. Ficou melhor a parte para Gilvan. Ei, Gilvan. Gilvan é intelectual. Viu? Então, às vezes eu desagrado por isso. Mas é verdade, entendeu? Infelizmente é isso. Eu sei. Não é verdade. E a gente tem que respeitar cada um. E isso aqui é um debate. Gilvan, debata aí. Eu quero me aproveitar da experiência de Maurício para dizer que a droga é menos ofensiva do que se imagina. Você está ele aqui, são e salvo, ex-fumante de maconha, que devia estar defendendo a liberação. Porque, veja bem, essa questão da maconha, aliás, é um capítulo à parte. Porque a maconha dessas drogas ilícitas, ela é menos ofensiva. Verdade. Nós estamos cuidando mais dessas questões das drogas potencialmente ofensivas, que são a cocaína, o crack, essas químicas, né? O haxixe, o ópio, né? Que são as mais graves. Por que ofensivas, mais ofensivas? Porque elas são associadas à violência. Certo. Você veja que a maconha não é ligada à violência. Aqui nós temos 2 ex-usuários mansos. São tranquilos, né? Pelo menos o que a gente está vendo aqui. Choque, né? Um defendendo um lado e outro defendendo o outro. É verdade. Uma tendência para voltar, né? Então, vou fazer a mesma pergunta, tem que fazer. Você já provou, não? Não, nunca provei, não. Mas, aliás, com essa experiência exitosa de Maurício, a gente fica até instigado. Ele não está querendo incentivar, mas ele está combatendo de uma forma que, primeiro, ele diz, eu já usei e não aconteceu nada. É verdade. Veja, isso leva a gente a crer que há muitas drogas consideradas ilícitas que elas podem ser usadas, tanto para fins terapêuticos quanto para fins recreativos. Isso. Então é difícil você pegar um homem público nos Estados Unidos, por exemplo, que não já tenha fumado maconha. Ex-presidente da República, candidatos a presidente da República, que se confessam ex-usuários de maconha. Então a maconha se transformou num mal menor, até porque ela é, do ponto de vista das organizações criminosas, a que menos interessa. Certo. O faturamento dos traficantes com relação à maconha é muito pequeno. É um faturamento considerado quase que marginal, porque eles ganham muito com a cocaína, com o crack e com outras drogas potencialmente mais ofensivas. Mas se fala que no Brasil a maconha é a mais usada. Ainda que seja usada, ela não tem esses efeitos todos nocivos, porque ela não é associada à violência. Isso, certo. O que é associado à violência é o crack, a cocaína, né, e o êxtase e outros. Né? Isso. Então, a traficância interessa os que sejam associados à violência, porque os traficantes eles têm um tipo de organização criminosa que não só cuida das drogas. Né? Por exemplo, a prostituição é um dos grandes interesses das organizações criminosas.
E depois, na medida em que ela não é associada à maconha, não é associada à violência, os maconheiros também, por sua vez, os usuários de maconha, que a justiça brasileira está sendo muito condescendente já com relação a eles, está cada vez mais liberando. Os traficantes se interessam pelos usuários de droga mais ofensivas, porque eles servem como soldados de organizações que precisam e exigem violência como elemento fundamental da atuação. Então, o que é que quando a gente diz liberar as drogas, é porque a gente está chegando... A primeira conclusão, que é muito rápido de entender isso, é que a forma da gente encarar o problema não tem surtido nenhum efeito. Não tem nenhum efeito benéfico com relação às estratégias que governos adotam para enfrentar esse problema, especialmente no Brasil. Quando a gente diz Brasil, é preciso dizer também que essa liberação de uso de drogas isso varia de país para país. Por exemplo, a Suécia, que tem um regime de liberalidades sociais tão graves, que lá as mulheres são usadas para emprestar uns aos outros, os maridos emprestar as mulheres uns aos outros, e que era sempre tido como um comportamento promíscuo. Né? Eu não sei se você traiu o Helder da Holanda, ele não deu um pulinho na Suécia, porque ele é muito chegado... Eu não fui até essas ofertas. Eu não fui até a sueca, não. Então, veja bem, na Suécia, as pessoas que têm esse mal, tido como mau costume de os homens oferecerem as mulheres aos outros, portanto, tido no padrão mundial como uma certa promiscuidade, lá a liberação não fez o consumo crescer. Agora, o que é que eles dizem, diferentemente do que não se aplica no Brasil, por que isso não cresceu? Porque lá eles têm uma economia muito saudável, eles têm um nível de emprego muito suficiente para que as pessoas vivam uma qualidade de vida intensa e boa. Né? Eles não têm violência institucionalizada, é muito pouca violência. São um país pequeno também, tem outra coisa fácil de administrar, né, e de controlar. E eles têm uma boa distribuição de rendas. Então, o que é que acontece? Essas drogas são mais atraídas pelos usuários que são infelizes, que procuram horizontes que não acham, jovens que querem emprego e não têm, jovens que querem escola e não acham, né, jovens que querem uma família ajustada e não têm, porque as condições de vida não permitem que eles tenham. Então, essas drogas se transformam em coisas muito atrativas para essas pessoas desenganadas, desesperançadas, ainda muito jovens. Então, se lá eles não têm um problema como esse, então as famílias são muito ajustadas, os jovens não vivem, digamos, procurando escapes, né, para as suas angústias. Agora, você coloca isso no Brasil, você já vai ver que a questão é bastante diferenciada. Quer dizer, nós temos um país de uma desigualdade imensa, né, social, né, uma desigualdade de renda brutal, violenta, uma pobreza gravemente grandiosa, a pobreza no Brasil, né, a favelização das comunidades urbanas. Quer dizer, tudo isso leva a que as pessoas, onde elas não têm saneamento básico, onde elas não têm segurança, onde elas não têm energia tanto quanto o nosso padrão de uso de energia e de água potável, né? Então, quando você leva para o Brasil, você veja que aqui floresce a criminalidade, porque as organizações criminosas se aproveitam desses desajustes. Elas funcionam dentro desses desajustes. Então, é preciso matar a criminalidade, não através dos usuários, mas através dos traficantes. Eles são os recrutadores de verdadeiros exércitos. Eles já formam, inclusive, profissionais em áreas especializadas como médicos, como advogados. A traficância já forma advogados para defender os traficantes. Eles já formam juízes e promotores para participar em concursos. Aqueles meninos das comunidades que têm talento, eles financiam para que eles possam mais tarde ser um juiz e um promotor a serviço das organizações criminosas. Então, e vejam que, a tomar por base os exemplos aqui citados, a droga em si não é o final do mundo. Né? Agora, o uso das drogas pelas organizações criminosas, a fim de que elas ganhem muito dinheiro com essa intermediação, se fosse liberada, você comprava na farmácia, não estava comprando na traficante, o preço era muito barato, o governo cobrava imposto. Agora, leve em consideração que o governo não cobra imposto, a droga não é vendida barata, é vendida a custo do sacrifício das famílias inteiras que perdem bens domésticos e patrimônio, né, para que seus filhos se mantenham como usuários. E você tem mais uma coisa que eu acho que é extremamente inquietante, que serve para a gente fazer essa reflexão que a gente está fazendo aqui hoje. É que essas pessoas, elas também não estão encontrando saídas, elas estão cada vez mais envolvidas. Né? E o Estado suporta? Como é que o Estado suporta? Vamos ver os custos. Então, você tem custo da justiça,
a grande parte dos processos criminais, quase mais de 70% dos processos criminais já tem origem no crime, nas drogas, entre os usuários de drogas. Aí você tem despesas com a polícia, você tem despesas com a saúde pública, né? Você tem despesas com outros serviços do Estado, por exemplo, a manter uma escolaridade regular que não mantém, as escolas estão todas invadidas também pelos traficantes, né, que usam os seus soldados para atemorizar, inclusive professores, e aliciar dentro da própria sala de aula novos soldados. Então, veja que esse custo é insuportável. Me parece que o mais simples que a gente tem é compreender, deixando de lado um pouco a questão da religiosidade, tem muito de religiosidade nessa questão do combate à liberação das drogas, é a gente deixar de lado um pouco essa preocupação com a família, achando que a família pode ficar bom um dia porque o Estado vai reprimir isso, eficazmente não reprime. Os Estados Unidos têm 100 anos, começou em 1914, no combate, e não, quer dizer, consegue, por muitas outras razões, inclusive por excesso de recursos que eles têm, de controlar a sociedade para que ela não derive para, como nós derivamos, para verdadeiros antros de criminalidade, influenciando em tudo, inclusive na vida política. Os Estados Unidos não conseguem isso. Quer dizer, não consegue deixar que chegue a esse ponto. Mas os investimentos são a ordem de 13 bilhões no orçamento anual dos Estados Unidos, só para combater diretamente a traficância e as drogas. Não é o usuário, não estou preocupado com o usuário, não. O usuário de drogas, se deixar ele usar livremente, ele vai ser tão incômodo ao Estado quanto já é o usuário de álcool, quanto é o usuário de cigarro. Veja bem que foi dito aqui, acho que foi Ricardo Servo, que disse que o fumo o álcool mata mais do que todas as drogas juntas. Então, veja que o problema é assim, se é tão grave esse álcool que ele está liberado, qual seria a razão para a gente não liberar o resto? Você está entendendo? Estou me pegando apenas nos elementos aqui colocados na discussão para a gente fazer uma reflexão. Então, eu acho que a reflexão está levando paulatinamente, inclusive as pessoas se manifestarem. Esse seu programa tem essa condição de permitir que haja alargamento da discussão. Então, ministros da Suprema Corte do Brasil estão discutindo isso nesse instante, publicamente, através de grandes redes de televisão. Então, a gente tem de perder o medo do mito. A gente tem que encarar a realidade e tem de salvar esses jovens que não estão sendo salvos, estão morrendo todo dia, morrendo em confronto com a polícia, morrendo em confronto com eles mesmos, nos ataques de gangues umas com as outras, né? E a gente não está fazendo nada achando que o Estado vai fazer. O Estado não vai fazer, o Estado faliu com relação a isso. Nós falimos na compreensão do problema. O Exército foi desmoralizado agora. O Exército, pois já usou o Exército como força alternativa para passar 3 de 4 dias numa comunidade, que isso não vai resolver nada, isso é efeito cosmético, né? Propagandístico. É verdade. Politicamente estão se aproveitando disso. Então, esse programa começou, é um programa que tem de ficar em caráter definitivo na televisão do rádio. Tá certo? Pegar as pessoas que têm boa vontade de discutir, pela experiência pessoal, pela reflexão. Pode ser contra, pode. Lógico que atemporiza muito. A gente achar que está vítima desses bandidos, nós estamos vítimas dele, mas achar que o Estado vai nos salvar é uma ilusão. O Estado não vai salvar. Nós vamos salvar como nós salvamos as pessoas do álcool, os viciados em álcool. Nós vamos para o tratamento do Estado. Sai muito mais barato do que toda essa rede montada de criminalidade que a gente está sustentando. Verdade. E sem jeito. Olha aí. Ricardo Servo, qual é você chega em que nessa situação em que foi colocada por Gilvan com muita propriedade, né? Gilvan é de um prodígio a inteligência dele, que se você não tiver muita convicção daquilo que você acredita, você acaba aderindo e pedindo perdão a ele. Com uma boa causa, você pode aderir. Também não vai custar nada. Não, mas a sua inteligência é algo louvável. Não, eu continuo ainda pensando radicalmente contrário. Não radical no sentido de ser radical. E aí, eu acho que Maurílio, ele caminha muito bem quando ele fala da questão ideológica. Né? Ideológica. Se você analisar muitos dos defensores, tirando Helder, tirando Gilvan, né, já faço aqui a exclusão devida para preservá-los e não desafiá-los ao debate, porque meu intelecto não faz juiz a tanto. Eu diria o seguinte, tem um lado muito ideológico nessa história toda da liberação. E você veja que há uma paixão por esse debate ideológico que eu não sei se isso vai contribuir do ponto de vista do problema que é, efetivamente, o uso das drogas.
Aí eu pego um outro viés, eu gostaria de abordar um outro ângulo, que é o lado histórico, né? Eu quero trazer a reflexão seguinte, sobre o uso do álcool, por exemplo. O uso do álcool. Você que está em casa, você já observou como as propagandas de cerveja, elas tratam o consumo da cerveja, por exemplo? Observem que você não vê mais aquelas moças bonitas, aqueles rapazes com corpo apolíneo, esculturais. Você não vê mais ninguém bebendo. Observe, é uma diferença sutil, certo, mas você não vê mais ninguém bebendo. Aquilo é proposital, para não incentivar o consumo. Sabe por quê? Não é porque o governo é bonzinho, não. É porque ele sabe que, nos finais de semana, aumenta-se exponencialmente os acidentes, aumentam-se as causas, os registros de violência contra a mulher, porque você chega em casa embriagado, desce a lenha na mulher, bate nas crianças. Eu mesmo tenho amigos que os pais, que conviveram com o drama, por exemplo, do alcoolismo, que eram acordados no bico da bota, aos chutes, para que tocassem para os pais embriagados, porque eles tocavam, era na família de músicos, e o pai chegava embriagado, acordava o filho no bico da bota para acordar, para tocar para ele. Né? Quer dizer, uma chaga do quilate do álcool. Ora, aí a reflexão é, se o álcool eu já estou tolhendo o consumo, e aí eu passo agora para o cigarro. Se o cigarro eu estou tolhendo, porque todos daqui, dessa geração aqui, nós fomos criados com a glamourização do uso do cigarro. Até quem não fumava era obrigado a ter uma carteira de cigarro no bolso. Hoje você pergunta quem fuma, muito provavelmente aqui, ninguém fume mais aqui. Porque o governo americano, e aí ele disseminou essa ideia para o resto do mundo, ele entendeu que é muito mais prejudicial, porque eu já vi muita gente falar da questão da tributação. Mas o americano entendeu o seguinte, que é muito mais interessante ele não incentivar o consumo, e mesmo que ele não tenha a tributação, do que ele vai gastar com a recuperação do sujeito que tem enfisema pulmonar, câncer de laringe, de esôfago, de boca, enfim. Então, ele fez... Hoje ninguém fuma. Hoje é brega fumar. É verdade. Hoje é brega, você não vê ninguém fumando, que é uma droga. As propagandas são terríveis. Eles alertam contra disfunção erétil, contra câncer, contra isso e tal. Aí eu vou na contramão de tudo isso e vou liberar droga. Eu vou liberar maconha. Eu não tenho absolutamente paixão nenhuma. Eu trabalho, eu sou extremamente cartesiano. Eu trabalho, as devidas proporções guardadas, claro, com as minhas paixões e meus amores, mas eu procuro 24 horas agir de forma racional. Entendo. E eu acompanho as estatísticas. Eu vou mais além. Eu não vou parar agora, Helder, com relação à dosagem. Se você observar, por exemplo, até em sódio, o uso de sódio, os alimentos agora, você compra um presunto, ele está 30% a menos de sódio, porque ele vê que aquilo é um problema de saúde. Né? Já tem uma outra questão, por exemplo, de comidas gordurosas. As crianças, nas escolas, nas cantinas, elas não estão usando, por quê? Porque eles sabem que aquilo vai gerar o quê? Obesidade, aquela história de comida gordurosa, de fritura. Quer dizer, há toda uma consideração, porque a gente está tendo acesso às informações e ao lado científico. Por isso que eu tratei de não pontuar o lado ideológico, o lado romântico, sabe, de fumar maconha e ver fada, ver duende, porque é intelectual, porque faz poesia e tal, etc. Então, eu vou ficar muito tranquilo, porque eu não fumei, porque minha mãe disse... Eu nunca vi isso, não, viu? Não vi, não. Faltou perguntar a você. Você experimentou? Não fumei, porque minha mãe disse, essa foi a minha sorte, porque na época eu tomava uma cachaça louca, como jovem, bebia muito. Se eu tivesse entrado na porta de entrada da droga, da maconha, certamente eu teria tomado, cheirar cocaína e por aí vai. Entendi. Porque eu já bebia. Havia um culto à bebida muito forte. Aqui no Nordeste tem um culto muito forte, porque se você não beber, agora não, mas na minha época, se você não bebesse, você não dava mostras de masculinidade, você tinha que beber e fumar. A gente via aquele cowboy do Marlboro, do cigarro, que ele subia naquele... Quando se embriagava, dormia, não fazia nada. Não fazia nada de outra coisa. Se você não bebesse, você não era um guerreiro.
Você não era um guerreiro. Você não era um guerreiro. Pode ser exigida não dar prova de masculinidade. Não, mas na época você sabe que todos nós somos homens, a gente tem essa coisa, o desafio, ele é desde que a gente nasce. É uma questão da natureza, não ser machismo, porque tudo agora também é machismo. É questão da natureza mesmo, como as mulheres. Mas que as mulheres se identificam com as questões e os traços femininos, que particularmente eu sou fã. Né? Agora, se nada funcionasse, se nada disso surtisse ser feito, eu diria, como é que a gente pode ir contra uma ordem histórica, uma tendência histórica, onde nós estamos abolindo toda e qualquer substância que seja tratada como droga ou assemelhada, como o açúcar. Nós estamos travando uma batalha contra o açúcar. Porque gera o quê? Diabetes, pode gerar diabetes, obesidade, e aí vem AVC, sal vem com AVC. Então, não me parece minimamente razoável. E outra, essa assertiva de dizer que se a gente não controla, se a gente não pode fazer isso, a gente vai ter que liberar, aí eu pergunto o seguinte, Maurílio, então, se diz muito que as cadeias não recuperam os apenados, porque também só se fala em recuperação, que eu acho que é benéfico. Mas eu ainda falo daquela questão da tríade da pena, que a pena, eu sei, tem que ter o efeito pedagógico, ele tem que tentar recuperar, mas ele tem que ter uma expiação, ele tem que pagar para raciocinar pelo que ele fez o mal à sociedade, que ele quebrou contratos sociais. Eu já fui, infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui, mas eu acho que é uma questão de razoabilidade, uma questão de bom senso, respeitando, óbvio, as divergências. Pois é, e aí, nos minutos finais, eu preciso da palavra de Helder, vendo tudo isso dos seus colegas aqui. Pois é, eu aprendi demais aqui hoje. Foi, né? Ainda mais, eu tenho aprendido muito com o Maurílio e com o Gilvan lá no Intrometidos. E hoje aprendi ainda mais. E Ricardo Céfalo deu uma lição aqui, várias lições que a gente deve levá-las em consideração. Em que pese... Também é um intrometido. Eu acho que ele céfalo para ir. Mas o detalhe é o seguinte, por exemplo, essa história do modismo que existe no mundo hoje, eu me lembro que era pequeno, você era proibido de comer um ovo por dia. Hoje está liberado, são 8, 9, não sei o quê. Para comer açúcar, antigamente podia, hoje não pode mais, daqui a pouco vai voltar de novo. Depois a gente descobre que a banha de porco que meus avós usavam está voltando, porque se descobriu que ela foi demonizada pela indústria, o capitalismo, foi demonizada para poder surgir a margarina, que é péssimo para a saúde. É um plástico. É um plástico. Você vai dizer que quando for liberada a maconha, o cara que fumava um cigarro ainda não. Vai fumar 100. Não vou chegar aí não, Maurício, nesse ponto não. Mas eu lembro Ricardo Céfalo, com a devida vênia, todas as vênias, eu vou apresentar um embargo infringente. Que é o seguinte, o período em que houve mais violência nos Estados Unidos foi no período em que houve a proibição, a lei seca, que foi quando surgiu Al Capone e outras figuras, em Chicago e tudo. Por quê? O governo proibiu... Nasceram ali as máfias, né? Pois é, quer dizer, proibiu o consumo de bebidas, que é uma droga, bem dito, mas exatamente a proibição levou à elevação do crime nos Estados Unidos e, sobretudo, criaram-se os cartéis do crime organizado mais pesado dos Estados Unidos, que é o Capone. O Capone é um símbolo que representa isso. Então, eu ainda acho que um exemplo como esse, por exemplo, ainda nos faz refletir e nos faz meditar sobre essa possibilidade de você enfrentar certo tipo de problema, e a droga é um deles, e um dos mais graves, você tratando ele de uma forma mais racional. Não tem como você, de fato, não tem como reprimir, porque vai ter sempre gente querendo consumir. Então, o que é mais danoso num sistema em que as pessoas consomem, não tem como deixar de consumir, porque se você proibir o álcool hoje, vai ser uma hipocrisia, porque vai ter sempre gente querendo consumir álcool, vai consumir clandestinamente. De alguma forma vai, porque tem pessoas... e o álcool acompanha a história do homem desde das cavernas, né? Então, veja, eu ainda acho, e eu insisto nessa tese com a devida vênia, todos os embargos infringentes, inclusive em Gilvan, que está muito calado, e está muito sisudo, depois que Maurílio apontou para ele os seus mísseis norte-coreanos, ele ficou assim meio calado. Então, veja, eu ainda acho que um tipo de legalização, obedecendo a determinados rigores legais, pelo fato de que, como eu ojerizo a figura do traficante, porque
eu sempre responsabilizo as mazelas que a droga traz ao traficante, a figura do traficante. Tá certo? Isso. Então, se você consegue, pelo menos, tirar esse personagem do cenário, que é o traficante, eu acho que o problema não se acaba, porque você não vai acabar nunca. Certo. Mas você reduz. É a mesma coisa da corrupção. Não tem como acabar a corrupção. Eu vi uma matéria, a gente fala que a democracia lá no Japão é extraordinária e tudo certinho, e o cara foi flagrado lá na corrupção, foi o que ele fez. Lá tem os Lula também. Ele cometeu harakiri. Quer dizer, ele foi e se matou, porque a vergonha pública é tão grande que ele levou ele a se matar. Na Alemanha, aconteceu recentemente, uma presidente da Indochina foi presa num regime no flagrante de corrupção. Quer dizer, é da natureza humana determinados tipos de desvios. Verdade. E, digamos assim, determinados tipos de opções, né? Em várias áreas. Então, por exemplo, Gilvan gosta de tomar vinho. Se proibir, ele vai tomar vinho escondido em casa, com certeza. Você gosta ou não? Eu também gosto. E se proibir, eu vou fazer isso também. Nós vamos tomar junto. Vamos tomar Vai junto. tomar em casa. Em qualquer canto. E vamos convidar Ricardo Selva. Outro tomador de vinho também. Porque ele também é tomador de vinho. Quer E dizer, Maurílio há gosta certas também? práticas que não adianta você... Oi, Maurílio, você proibir Maurílio de namorar, ele vai ficar louco. Se você disser, não, é droga... Ainda bem que sobrou para mim o que é de melhor, né? Não, mas é porque no seu caso tem um certo elemento patológico, né? A gente tem que entender isso. Ele é chegado e tal. Então, mas só no final, ou você quer para saber o que concluir, Chegado, não, ele é viciado. para concluir, o que eu devo dizer é o seguinte: eu continuo, apesar de todas as ponderações brilhantes de Cérvulo e de Maurílio, que eu sempre respeito muito Maurílio, tenho muito medo de algumas posições de Maurílio, respeito, e às vezes eu saio correndo, né? Assim, para não ser atingido pelas balas e tudo. Entendi. Então, veja, apesar de tudo, eu ainda me permito acreditar, e isso é uma crença, não é que eu vá ficar fazendo, digamos assim, apologia, defendendo isso, coisa nenhuma, porque eu não faço apologia de droga, não tem como fazê-lo, porque eu também acho que uma das mazelas da civilização moderna é a droga, e sempre foi. Sempre foi. Nero era um drogado, né? Calígula era outro, quer dizer, então, vem de muito tempo. Não foi a civilização moderna não foi o homem moderno quem inventou, não. Ele já vem de muito tempo. Então, veja, a forma que eu vejo hoje, mais racional, pode até nem ser a certa, é você tirar a figura do traficante. E aí você só tira a figura do traficante fazendo como você faz com as bebidas. São legalizadas, mas você vai comprar... Por exemplo, a Noruega. Na Noruega existe proibição de bebidas. Vírgula. Você tem que comprar a bebida numa certa loja que é especialista em vender só bebida. E eu vi lá um detalhe. Eu pensei que os noruegueses, por conta disso, iam deixar de beber, tem filas para comprar nessa loja. Então, veja, aí sim, está legalizado. O cara chega lá, compra, paga seus impostos, tudo certinho. Não tem a figura do contrabandista, porque se ele for pego, que aí é diferente. Como vai reduzir muita quantidade de traficantes, a polícia tem mais facilidade de chegar nesses caras. Como está hoje, não tem como chegar. A gente tem mais, é muito traficante, rapaz. Tem mais traficante que viciados hoje. É verdade. Então, tem que haver alguma coisa nesse sentido. Por isso que eu ainda insisto, com a devida vênia, mas fazendo um embargo declaratório, a Vossa Excelência, um infringente aqui em Gilvan, e não cabe nem recurso para você, viu, Maurílio? Eu só queria, para no fim, só para o seguinte, Vamos lá, para terminar, aqueles que estourou o defendem a nosso legalização tempo, das mas, por drogas, favor. eu queria pedir só 3 coisas. Assistam uma entrevista que tem na internet de Fernandinho Beiramar mandando executar um ex-namorado de uma ex-namorada dele. Assista na internet uma entrevista de Marcola, onde ele mostra o poder do tráfico. E assista aquele filme de Pablo Escobar, o Narco, que ali mostra tudo. Aí você, depois disso, eu tenho certeza que aqueles que defendem a legalização da droga vão pensar 2 vezes. Eu vou fazer o que você falou, viu, Maurílio? Vou assistir tudo isso. E Maurílio mandou, não faça tudo. Gente, infelizmente estourou o nosso tempo, mas eu queria agradecer demais a presença de vocês, a nobre presença de vocês, honrosa para mim, e que vocês venham mais vezes para a gente. Inclusive, acho que temos que continuar isso, porque a gente tem que falar muito sobre o tráfico, não é? Espero que vocês venham mais vezes. Obrigada a cada Nós seremos intrometidos sempre que formos convocados. Com certeza, com certeza. Obrigada, Ricardo Cérvulo, e volto sempre também. Eu estou sempre à disposição. A casa, antes de começar aqui o debate, serei muito rápido. Eu não entendo a televisão não ser usada. Eu estava falando com o nosso querido Pipi, o palhaço Pipi, que está aqui, Que está aqui nos bastidores aqui. Estamos hoje com Não plateia. entendo como a TV não pode ser usada
ou não é usada mais fortemente para um serviço que a gente está prestando, esse aqui, para a sociedade, para as famílias que são açoitadas, com pessoas que passam pela drogadição, enfim. Parabéns, Jasa, parabéns à TV Master, e quero parabenizar a cada um daqui, dos amigos, fraternos, irmãos e mentes brilhantes, que dentro das suas vocações e das suas capacidades intelectuais, das suas inteligências, tentam fazer dessa Paraíba, dessa sociedade, algo melhor para que a gente possa viver. Agradeço e parabenizo a todos. Obrigada. Helder, obrigada mais uma vez. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, sempre fui tão bem recebido nessa casa. Que bom. Por Alex, por você, por todos os profissionais. Tenho um grande respeito e, para mim, é motivo de engrandecimento, de vaidade, ter sido convidado mais uma vez para estar aqui nessa casa, e especialmente cercado por luminares, como Cévalo, como Gilvan, como Maurílio, porque, de certa forma, nós vamos sair daqui hoje, cada um com a sua convicção, claro, mas levados a refletir um pouco pelo que nós ouvimos aqui, da eficiência verbal e a competência intelectual dos colegas que participaram desse debate. Então, fico muito feliz e muito obrigado. Obrigada a você. Gilvan Freire, muito obrigada, meu querido, por ter vindo. Obrigado a você, obrigado a todos. Obrigada, querido. Maurílio, gostei demais Também, de você agradeço e quero lhe ver mais vezes aqui. Quero dizer o seguinte, que não é fácil você combater tráfico, não. Você veja aí que o Exército Brasileiro foi desmoralizado. Saiu na carreira de dentro de uma favela do Rio de Janeiro, sem conseguir prender os bandidos mais importantes, e eles vão continuar fazendo tudo que estão fazendo. Ou a sociedade se organiza, ou então o tráfico é quem vai tomar conta desse país. Ok, recado dado demais. Obrigada mais uma vez, gente. Obrigada pela audiência de vocês e, claro, nós nos encontramos na quinta e na sexta com vocês e esses convidados maravilhosos para a gente rever aí um pouco e refletir também, quem está em casa, né? Um beijo grande, a gente volta já já.